Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Nosso convidado é um convidado muito especial, é meu amigo, ele já veio aqui várias vezes no programa Porta de Hangar. Bem-vindo, meu amigo Coronel Ajax, um prazer tê-lo a bordo do Porta de Hangar. Ok, Beccari, eu é que sinto o prazer de estar aqui, é uma grande oportunidade de transmitir para o pessoal da Força Aérea, para pilotos civis, enfim, para quem gosta da aviação, como foi a aviação num passado não muito longe, um passado perto, um passado, digamos assim, remoto. E eu aproveito a minha memória que ainda existe e vou contar alguns causos que aconteceram. E é muito gostoso você falar que a sua memória que é muito boa, você lembra de casos que a gente... Outro dia você me contou um caso do restaurante que eu fiquei impressionado. Aliás, casos que muito pouca gente sabe que não é relacionado... É da Força Aérea, mas não é relacionado à aviação, ao voo. E aquilo me deixou impressionado com a clareza que você tem das lembranças das coisas que você passou. É muito legal, muito bacana. Obrigado. Vamos falar do primeiro do quarto? Vamos. O primeiro do quarto, ele estava sediado em Fortaleza e a missão dele era formar pilotos de B-25. Inclusive, o meu cunhado, que foi da Força Aérea, fez lá o curso B-25, depois ficar com o gestor. Então, durante algumas décadas, o primeiro do quarto foi conhecido assim como um grande formador de equipagens lá. No ano de 1956, o Estado-Maior resolveu o seguinte: tinha um esquadrão em Natal de B-25 e tinha também lá um outro esquadrão de P-47 que dava formação dos pilotos de caça. Esses dois esquadrões somados formavam um grupo de aviação. O Estado-Maior da Força Aérea, eu acho que durante o ano de 56, que eu ainda era cadete do terceiro ano, ele resolveu, uma maneira lógica da época, pegar os B-25 que estavam em Fortaleza, no primeiro do quarto, e jogar para Natal. Facilidade de manutenção, suprimento, aquelas coisas todas. Que é do lado também, né? Do lado, é pertinho. E pegar os P-47 que estavam... Estou falando P-47, mas o correto é F, né? Aí pegaram os F-47 e foram todos eles transladados para Fortaleza, onde então começou a fazer a seleção de piloto de caça. A instrução e tudo, que antes era dada do segundo e do primeiro, lá em Natal. E eu peguei isso 0 quilômetro. Quando eu cheguei em Fortaleza, o primeiro do quarto estava começando. Alguns P-47 ainda estavam chegando, uns vindo de Natal, outros vindo do Campo de Marte, que era o parque de apoio, e outros vindo de Santa Cruz, que ficaram lá algum tempo, uma avaria maior, demorou para consertar e tal, mas Santa Cruz já estava com os Gloster. Então eu cheguei nessa época em Fortaleza. A minha chegada em Fortaleza ela é meia cômica, porque a FAB era tão engrenada antigamente que eu fui lá na diretoria do pessoal, recebi um telegrama para me apresentar lá na ADP, e lá me informaram o seguinte: o senhor compareça no aeroporto Santos Dumont, dia X, às tantas horas, o senhor vai ser transportado para Fortaleza no C-47. No dia X, às tantas horas, eu cheguei lá no Santos Dumont, cheguei lá às 5 horas da manhã, porque o voo decolava às 6 ou 7. Eu era o único militar fardado a bordo desse C-47, levando civis, e nós fizemos aquela escala que era C-47, primeiro lugar Vitória, depois Caravelas, Ilhéus, até Fortaleza, onde chegamos quase ao pôr do sol. Aí, Beccari, quando eu chego lá, eu desço do avião, eu vejo aquela linha de F-47, o bicho era muito bonito, viu? Muito bonito. Mas você já tinha ideia que você estava indo para fazer o curso ou não? Já tinha o quê? Ideia que você estava indo para fazer um curso de avião de F-47? Claro que eu tinha, porque eu havia sido selecionado na Escola de Aeronáutica, no avançado. No fim do avançado, a gente dividia a turma em 2 segmentos. Um segmento ia prosseguir num avançado um pouco mais puxado, um ataque 2 mais apertado, uma cobrinha mais apertada, umas acrobacias mais polidas. E o outro pessoal ia fazer formaturas básicas para voar bombardeiro depois de B-25, já iam todos eles para Natal.
Então chegamos lá em Fortaleza, quase ao pôr do sol, e eu me lembro perfeitamente que o oficial de operações era um tenente, primeiro tenente, o apelido dele era Macaco de Cheiro, uma figura conhecidíssima na aviação de caça, o Wellington Tavares. Macaco de Cheiro? Macaco de Cheiro. Voava muito bem, um senhor. Depois foi governador de Fernando Noronha, esse rapaz. Eu sei que eu me apresentei a ele, o tenente Ajax, vindo aqui para fazer o estágio de seleção de piloto de caça, bababá, e eu gostaria de dar uma olhada nos F-47, porque tem que olhar nada, vai direto para a base. Você vai ter muito tempo de conhecer. Foi a primeira canelada que eu levei na aviação de caça, e aí eu aprendi que aqui a coisa vai ser pescoço para baixo, vai ser canela. Naquele dia eu já levei a coisa. Aí fui para a base. Quando eu chego na base, eu encontro lá meus colegas de turma, já todos lá, Chalder, Balesteiro, Pereira, Macuco, Onça, os mais ligados, Ribeirinho. E aí o nosso comandante não estava. Nosso comandante era uma figura já bastante conhecida na Força Aérea, chamado Berthier Figueiredo Prates, um major aviador, bastante experiente em F-47, voou muito, havia voado o Gloster, foi para a Inglaterra buscar o Gloster, uma figura sensacional. E enquanto o Berthier não chegou ao Brasil, em Fortaleza, ele estava fazendo um curso de instrumento nos Estados Unidos, nós ficávamos na base. Aprendi a dar serviço, aquelas coisas todas, onde é a tesouraria, onde é não sei o que e tal, até que um dia de manhã correu a notícia, o homem chegou. Aí eu fui lá ver, conhecer o homem. Cheguei, estava aquela chuva do caju, uma chuvazinha caída, e ele estava parado na porta do rancho, olhei lá a figura, estatura minha, boa pinta, mais ou menos, a minha estatura, boa pinta, uma capa de chuva, evidentemente fora do uniforme. Eu acho que o Berthier não era aquele cara muito seguidor de regulamentos, não, viu? Porque depois, fora da regra. Depois nos voos eu constatei isso. E aí eu comecei a frequentar o esquadrão. O esquadrão era comandado por ele. O oficial de operações era o João Luiz Moreira da Fonseca, que foi meu comandante de estágio avançado, quando era cadete. Então, era o único que eu conhecia, era o João Luiz. 4 esquadrilhas, paus, douros, espadas e copas. O Zane, Mário Joaquim Dias, Hugo Pedro da Costa Marques e por aí ia. E tinham 8 ou 10 instrutores. E aí começou aquele papo, eu vou contar agora uma historinha do Berthier, reuniu nós todos na sala para fazer a apresentação dele, quem ele era, o que ele esperava da gente, e nós ficamos no auditório muito pequenininho, com o primeiro do quarto. Eu acho que quando o esquadrão foi para Recife, foi para Natal, levaram tudo. Então ficamos com as cadeirinhas, aquela salinha apertada lá, e um indivíduo, um colega nosso, nós éramos uns 30 mais ou menos, que foram fazer o curso de caça, sobraram 15 ou 18, não me lembro. E aí um levantou e perguntou assim, levantou o meu, mas ó, o senhor pode falar mais alto que eu não estou ouvindo? Ele falou, não, vou continuar falando nesse tom. Daqui uma semana vai sobrar lugar nessa sala e talvez você esteja sentado aqui na frente. Foi outro recado. Foi outro recado que os caras davam os recados. Dedo no olho e chute na canela, meu Deus do céu. Mas o Berthier não era, o Berthier não era, o Berthier ele gostava de... Era muito bom o cara. E aí começou o curso do P-47, aquela ground school, tipo do motor, combustível, metralhadora, para que servia, limite, velocidade, como é que sobe... Tudo porque não havia simulador, a gente fazia 5 horas de nacelle, entendeu? E você assinava lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, depois tinha o cheque de olhos vendados, e aí chegava o dia que você ia... Por exemplo, eu não estava escalado para voar, quando um dos instrutores, Arthur Soares de Almeida, de 52, conhecido como Amazonas, uma figura também bastante conhecida na aviação de caça, ele passou por mim e falou assim, aspirante, já voou? Não, senhor. Então vai voar agora. Aí meu coração começou a bater, viu? Porque eu não estava preparado. Mas você voa solo ou não? Solo, não tem Puta duplo, la não tem vida. duplo, não tem duplo. O bichão estava lá esperando. O que você aprendeu no PT-19? Eu voei PT-19, voei T-6 e daí já passei para o P-47, onde eu fiz o ground school. Você acha que tinha, desculpa te cortar, mas você acha que tinha muita diferença desses aviões? Tinha bastante diferença e havia um dado novo, que antes você, para entrar no P-47, você tinha que voar primeiro o P-40.
Havia um meio termo. Tanto é que eu, quando estava no 3º ano da Escola de Aeronáutica, nós começamos a estudar os motores de P-40, como é que ele funcionava, mas o P-40 parou. Eita. Parou antes, mas nós continuamos com o estudo, já estava no programa. Então, eu ouvi dizer que houve até uma pressão do grupo de caça, dá para fazer, dá para botar os caras para voar direto do T-6 para o P-47. Então, lembra bem que tinha no meio, tinha Sim. O P-40. Então, as duas turmas na minha frente já não voaram o P-40, foram direto o P-47, entendeu? A anterior voou. A Maxwell Aspirante 53 chegou a voar o P-40 onde ele parou. Então, acontece isso. Depois daquelas aulas todas, muita teoria, o Soares lá dando a instrução como era o planeta do avião, a mesa dele lá, um púlpito, ele que colocou lá um pano cobrindo alguma coisa debaixo do pano, ele falou, bom, agora performance do avião. Planeta do avião, tirou o pano, jogou um ferro elétrico no chão, é isso aí, ó, pum, o ferro elétrico no chão, então... Mas era isso mesmo? Não era isso, não. Exagerou? Exagerou um pouco, o avião era... Eu gostei do avião, o avião é muito bom, era confiável, ele só gostava de uma coisa, a bolinha dele tinha que ficar no centro, e não abusar dele. Tinha que chamar ele de sim, senhor. Respeitar o avião, respeitar os limites, entendeu? A não ser que você fosse um indivíduo muito voado, como era o Berthier, como era o Berthier tinha umas 600 horas já nesse avião. Os outros que estavam lá eram novatos. Tanto é que no ano anterior, um tenente, que foi dar a instrução também, que chegou cedo lá, foi checar o tempo, puxou o piloto apertado, resolveu apertar mais ainda, entrou lá dentro e morreu. Ele não gostava disso? Não gostava disso. Ele era um avião que você tinha que respeitar os limites dele. Eu acho que na medida que você for ficando mais experiente, você pode até tentar descobrir coisas um pouco mais diferentes do avião. Mas no início, respeita a regra. Vem para o piloto, mantém a velocidade, mantém a bolinha no centro, mantém a coordenação certinha. Mas você sabe que a impressão que o P-47 passa, eu acho que você já tirou essa impressão, é que ele é um avião pesado de pilotagem. Não, ele... E você me falou que ele é muito gostoso. Ele é gostoso, ele é um avião dócil de pilotagem, comandos suaves, entendeu? Cabine espaçosa. Pouso e decolagem, que é melhor que o T-6, não? Mais fácil, talvez? Vou falar da minha decolagem, como é que foi, para você ver o que acontece na decolagem. Então, fiz as horas de Nacelle, passei, aí chegou o dia do solo, que o Soares, o Amazônia, passou por mim, vai voar hoje, fui lá, fez um cheque rapidamente ali na partida que eu dei, fui taxiando. Na cabeceira da pista tinha um instrutor esperando já. Ah, é? Esse instrutor da cabeceira da pista, ele dava uma verificada no cheque interno teu, se estava tudo certo, turbo conectado, não sei o quê. Motor virando. Motor virando, coflap em treio. O último cheque que eu me lembro era bequilha travada. Aqui travava a bequilha. Ah, é? Aí ele chegava e dizia assim, vai! Batia uma palmada no teu ombro, e então você entrava no meio da pista, Fortaleza, a pista era grande, o vento sempre era de proa, e aí você vai dando motor, 4 manetes. Aquela corrida. 4? 4. É a manete dos gases, a manete do turbo, a manete do passo e a da mistura. Que legal. Mistura full reach. Tinha full reach e alto reach. Então você depois tinha que regular essas coisas tudo. Ele dava trabalho para você manusear ele. Tem compensador, por exemplo, tinha compensador de profundidade, de asa e de direção. Uhum. Às vezes, naquelas cobrinhas malucas lá, a mão de si errada, aconteceu isso. Numa cobrinha lá, num voo de formatura com o Berthier, ele falou para mim depois, olha, você está ficando assim de lado. Pô. Às vezes você sobe de lado, você está pegando o compensador errado. Eu digo, Major, o que eu pego eu mexo, está errado. O de asa, de aileron, é compridinho. O de cauda é redondo. Pronto. Não me ensinaram Nunca isso. Mais. Nunca mais. Acabou o problema. Berthier, Figueiredo Prates, esse cara. Sem olhar. Sem olhar. Olhar não dá para olhar. Não dá para olhar. Eu sei que na corrida da decolagem eu comecei a ouvir uma vozinha que vinha não sei de onde, do além, que era... que a gente não conhecia VHF. Não é? Era uma novidade aquele troço. Calça o pezinho. Aí, pé direito. Acho que esse cara está falando comigo. Aí com 85, 90 milhas, né? Você já cede a mão um pouquinho e já vê que está saindo da pista. Aí você descobriu o que é o pé direito. Pé direito é isso aí, já estou saindo da pista. Aí você
porque os caras avisavam, na decolagem não use freio. Então, se o instrutor falou para não usar o freio, pé embaixo. Aí você calça um pouquinho e, com 100 e poucas milhas, não me lembro mais quanto, bastante, você sai do solo com aquele diabo e aí você leva outro susto quando você fecha o canopi, porque é uma barulheira danada. Quando você fecha o canopi, acabou. Silêncio absoluto. Aí você diz assim, parou o motor, mas não parou não. Está tudo funcionando. É mesmo? Não tem barulho nenhum. Por que ele decola com o canopi aberto? Pane. Doutrina do esquadrão. É? Decola e pôs o canopi aberto. Às vezes eu vejo uns caras decolar nos Estados Unidos, canopi fechado. Não sei. No esquadrão era decolar e pousar com o canopi aberto. Você abriu o canopi na última curva do Pilaf. Você enfiava lá um dedinho, baixava a cabeça, porque tinha um negócio que podia pegar na cabeça. Elétrico. Elétrico, abriu o canopi. Aí você fecha aquilo, faz as reduções, a primeira, né? O turbo sempre na frente, e o bicho sobe como um foguete até 20 mil pés, que para mim era uma novidade. Subir a 20 mil pés, eu nunca tinha andado. Máscara de oxigênio. O tempo inteiro. A transmissão, inclusive, era através do... É confortável? É muito confortável. Eu, quando deixei de usar máscara, eu me senti nu. Está faltando alguma coisa. Porque você fala dentro da máscara, respira na máscara, às vezes você está um pouco cansado, uma cobrinha, você bota lá 100%, dá uma respirada, fica bom. É uma delícia. O voo de caça é uma delícia. Eu sei que aí você sola o avião. E o instrutor dizia o seguinte, cuidado com a pista. Faça uma manobra, porque eles diziam o que você vai fazer, vai fazer stall com motor, stall sem motor, vai fazer isso, vai fazer aquilo, curva de um lado, curva do outro, mas depois de cada manobra você procura se orientar e saber onde está a pista. Fortaleza tem sempre aquela camada, 10 mil pés, aquelas flocos todo. Eu sei o seguinte, asa para a esquerda está indo para Natal, asa da direita com o mar está indo para São Luís. Então, eu tinha um medo danado de me perder, porque o bicho corria muito, e subia muito, subia rápido. Então, sempre de olho na pista, porque eu já havia perdido. O F-47 só tinha um instrumento de navegação, que era a bússola. Não tinha mais nada. É mesmo? Aliás, por que você falou F-47? É porque o americano falava que todos os caças eram P, de Pursuit, e depois ele mudou tudo, era, em vez de P51 era F-51, em vez de P-86 era F-86, em vez de P-40, F-40, em vez de P-47, F-47. E nós mudamos também. E o que era F? Fighter. Fighter? Fighter. F é Fighter. B, Bomber. Legal. SA é Save, e mais não sei o que eu não me lembro mais. Save Aircraft. É o SA-16. SA-16. Que é o Albatross, né? Albatross. Então, você voou Albatross? Voei Albatross também, uma grande máquina. Então você vê o seguinte, você ficava lá 10, 15 mil pés fazendo aquela manobra toda, aí vinha para o pouso. Era 1 hora. Vinha para o pouso, você já vinha preocupado, porque você já pousava de pilofe. Então você entrava na zona, que significa que você já está passando na cabeceira oposta da pista, você vai pousar, aí você avisava. Torre de Fortaleza era Gaita, se não me engano, o prefixo era Gaita, Pacal 47, que era o meu código, na zona. Aí curva à esquerda, perna com vento, 200 milhas, 250 milhas, não sei o quê, fazia a inicial, chamava a torre de novo, na final para o pilofe. Aí você vinha para 500 pés, e aí puxava o pilofe com 200 milhas, não me lembro mais. E aí... 200 milhas? Puxava o pilofe. Nessa Muito G? Uns 3G, 2Gs, entendeu? Eu não sabia, mas o grande macete do pilofe bem feito é você puxar ele sempre deixando a sua pista para a direita. Se você deixar para a esquerda, tu vai ter que apertar mais. Concorda comigo? Tem sentido. Mas não sabia, eu era novinho, não sabia esses truques todos. Sim, tá certo, concordo. Tá certo, mas não sabia. Aprendi depois. Faz sentido total. Faz sentido total. Então você puxa do meio da pista e puxa o pilofe. Na subida você já joga aquele trem dele embaixo. Pum. Faz aquele barulho, trem embaixo. Entra na final e você começa a ouvir uma vozinha. Fecha a curva. Abre a curva. Era o cara lá do jipinho que estava já te monitorando. Era um aviador. Era um instrutor de voo nosso que estava lá. Porque lá você só podia... Não tinha biplace? Nunca houve. Não existiu. Um só lugar. Um só. Como eu te disse, primeiro você voava o P-40, depois voava o P-40. Fazia uma transição, No seu caso foi T-6, que também é um grande treinador, né? Mas é leve.
O TBE pesa não sei quantos quilos, o F-47 pesa 6 toneladas vazio. Nossa senhora, 6 toneladas? É, porque ele tem 4,50. Olha o peso de 4,50, por aí pesado. vai. Aí a vozinha apareceu de novo. Aperta um pouco, fecha a curva, fecha, nivela. Você ouvindo aquilo, fazendo exatamente o que ele mandava. Reduz, está posando, bom pouso. Aí mesmo? Bom pouso, porque ele dá uma pancada no chão e acabou, não quica. Você não dá uma cabradinha antes? É, igual T6. Segura um pouquinho, puxa, pousou, acabou. Mantém a reta. E você deixa a cauda alta? Não, é 3 pontos. O pouso era sempre 3 pontos. Ah, é? Sempre 3 pontos, sempre 3 pontos. A cauda alta implicaria com a possibilidade da hélice bater no chão. Caudinha sempre para baixo. Sempre para baixo. Entendeu? A hélice dele era muito grande, né? Imagino. A primeira vez que você subiu num avião desse, a impressão deve ser... eu será que eu vou dar conta de pousar? Eu pensava assim, eu vou ter que dominar esse bicho, e ele dizia assim, vai ter que nos dominar. Era uma briga. Bom, aí, desse primeiro voo, você vem um pouco cansado, vai lá, um outro instrutor te pega lá depois, pergunta como é que foi, o que fez, o que não fez. Aí você voa umas 4 ou 5 horas, aí você já vai fazer acrobacia. Ah, é? Você já fez stall, já fez... Aí começa looping, barril, tonolento, Ilmeman, vai fazendo as acrobacias todas. Depois que você fez 2 ou 3 manobras de acrobacia, você vai a cheque de acrobacia, que também é um negócio meio gozado. Decola um instrutor na tua ala. Você sobe, ele só diz o seguinte, não se preocupe comigo, não olhe para mim. Você está sozinho. Eu sei que tem um cara do meu lado, mas é um negócio que eu olhava assim e via o bicho ali do meu lado, né? Ele na minha Dava ala. vontade de olhar, né? É para saber onde é que o cara está, né? Daqui a pouco eu dizia assim, faz um looping. Aí você ia lá para sei quantas milhas que era, não me lembro mais, 180, 200 milhas, sei lá quanto, puxava o loop, fazia o loop. Ok, aperta mais. Aí você faz outro loop, ok, tá bom. Faz uma Ilmeman, faz um barril, faz um tonolento, faz um tonol por tempo, faz um dorso. Ok, agora entra na minha ala e vamos para o pouso. Aí, não havia isso, não havia isso. Você vinha sozinho para o pouso, com ele do teu lado, e você, então, puxava o pilof e o cara do chão falava aquelas coisas todas, você já passava no voo seguinte para elemento. Você já é o elemento. Decolava o cara, você decolava atrás, ele dava um briefing bastante calmo, explicava para você como é que ele queria. Porque você voando elemento é mais complicado um pouco, né? Nada era complicado. Eu digo, mas não estou falando assim complicado de impossível, de ser mais atento com assim. Ah, sim, mas era um temeião. Vamos raciocinar assim, bem mais pesado. Então, o importante era o seguinte, era você cortar a curva, não entrar no remo dele, que não era bom, entrar em remo de P-47 não é um negócio gostoso, entendeu? Imagina, com aquela hélice aí gigante. Ele obrigava você a dar uma paradinha, você vinha, dava uma paradinha para mostrar que você dominou o avião. Depois você escalonava para o outro lado, dando o motor, você está em curva, né? Aí ficava na ala e o cara fazia assim, significava que está tudo bem. Aí ele ia fazendo curvinha para um lado, subindo, curvinha para o outro, vai apertando, curvinha para um lado, curvinha para o outro. Daqui a pouco ele começa a fazer uns 8 preguiçosos, quase passando pelo dorso. Aí complica. A coisa vai esquentando, vai ficando cada vez mais gostosa, e aí você tem que trabalhar bem de compensador. E pedal também, né? Tudo. Bolinha no centro, o tempo inteiro. Quer dizer, isso dá um trabalho muito grande que você pousa suado, que você não sabe ainda a manha do avião. Mas o líder também, quando ele é bom, que ele faz as manobras... Ele sabe disso. E você fica mais tranquilo. Não, então você faz igual a ele, não é? Faz igual a ele. É um filme. É um filme. Copia e cola, Você está ali e vai igualzinho, entendeu? Depois ele já puxa uma cobrinha. A recomendação que ele faz na cobrinha é o seguinte, é manter a distância e sempre ficar abaixo do remo. E o P-47 é uma coisa muito boa, facilitava você saber. Ele puxava stream. Quando o cara puxava a cobrinha, já saía stream de ponta de asa. Quando ele puxava um looping, era stream o tempo quase todo. Dependendo da temperatura, aquilo você ia debaixo daquela... O stream não dura, ele acaba, mas você vê onde é que está. Então você não pega remo do avião, entendeu? Você começa a ficar esperto. Essa aqui é a grande... Coflap... Vai aprendendo, né? Coflap entrei, coflap aberto, coflap fechado. Tinha esse diabo também que tinha... Às vezes você errava no dedo, ele abria quando não era para abrir, você...
No início, tudo é difícil, mas você vai aprendendo. Aí acabou a fase de 2 aviões, entra de 4 aviões, e depois voei com o Berthier 2 vezes na ala dele. Até um voo lá, ele começou a entortou, não fez acrobacia, não, mas começou a apertar bastante, puxando. Daqui a pouco ele falou assim pelo rádio: agora vamos descer e impressionar aqueles macacos. Aí nós descemos e ele ficou a baixa altura puxando uns 8 preguiçosos assim, que virava quase que no dorso e saía lá embaixo e voltava, e você atento ali. Impressionante, viu? Derrubar macaco de árvore, mesmo. Como você começa a desenvolver aos poucos e vai ficando familiarizado. Aí entrou a fase de tiro, aí teve um acidente. Um colega meu, um apelido é Navy, que ele veio da Escola Naval, ele estava voando na ala do Berthier, teve uma pane, voltou, não sei por quê, o Berthier não acompanhou ele, não sei por quê, porque o líder tem que acompanhar o ala, e ele puxou um pilof, ele estourou nesse pilof e caiu. Meu Deus. E aí luz e calor. Aí começou aquela onda com o avião isso, o avião aquilo, não sei o que e tal. Aí eu pedi uma licença para vir para o Rio casar. Quando eu voltei, o P-47 já tinha sido eliminado. Eu não cheguei a fazer tiro nem emprego com esse avião. Entendeu? Deu para entender? Terminei aí e completamos o curso de caça no T-6. Voltamos a voar T-6. Os instrutores vieram para o Rio de Janeiro, pegaram o T-6, T-6, aquele T-6D. Qual a diferença do T-6D? Qual que era a diferença? O T-6D e o T-6G praticamente são iguais, mas se você olhar bem, você vai ver que a capota de um, os vidros são 2 ou 3 só grandes, o outro vidro é menor, tem vários segmentos da capota. Por exemplo, um tem mais gasolina do que o outro, a autonomia dele é maior, porque o tanque é maior, ele fica mais pesado. O D é maior? A autonomia não, menor? Não, o D é o menor. O outro é um avião para voar instrumento, para prender o instrumento. O outro é todo equipado para voar. É todo equipado, que eu digo é o seguinte: ele tem horizonte, altímetro que funciona, e tem VHF e rádio compasso. O outro não tem nada. O outro tem horizonte que você não usa para nada e usa só a bússola dele, entendeu? E o giro, mais nada, entendeu? Só isso. Essa é a grande diferença. GPS naquela época não tinha, então tá tudo certo. GPS? Não tinha. Nem pensar. Nem pensava em GPS, isso aí não existia. Então, essa era a grande diferença do T-6. Então, quando os T-6 chegaram, nós imaginávamos que ia ser fácil. Passou a ser mais difícil. É mesmo? Passou a ser mais difícil. Os caras apertaram mais ainda, entendeu? E aí terminamos o curso lá pelo final de outubro, novembro. Acabou o curso de caça com os desligamentos. O desligamento era um negócio assim meio chato, porque o comandante da base determinava que toda sexta-feira tinha uma parada e nós íamos formar lá na base. E depois da formatura, dava alta, os tenentes iam embora, os instrutores iam embora, e nós, estagiários, ficávamos formados em operações, ia nas fileiras assim, pegando o pessoal que ia ser, que foi desligado num conselho de voo à noite, e dizia o seguinte: olha, corre porque tem um B-25 para te pegar, daqui a 40 minutos ele vai pousar, tu vai para Natal fazer o curso do B-25. Boa sorte lá, sucesso, desculpe qualquer coisa, um abraço. Puta vida. É duro, hein? Era duro, mas era assim. Fazia parte do jogo, né? Era parte do jogo. Então, quando ele passava, você tremia, né? Mas aí você ficava ali, daqui a pouco, quer dizer, pegava 1, 2, toda semana e depenava 1, 2, né? Que também, né? Não é desmérito nenhum. Saiu um B-25, afinal das contas. Um avião bom. Mas o problema do voo da caça não é que você é pior ou melhor, você não se adaptou. Eu estou curioso para te perguntar uma coisa, vamos ver se você topa responder essa pergunta. UFO, você chegou a ver? A UFO é uma história que eu nunca contei para ninguém, mas aconteceu. Eu não sei o que houve. Lá no grupo de caça, era comum um T-6G com bele-tanque equipado para voar instrumento, não se fazia acrobacia nele para não machucar o horizonte, aquelas coisas todas. Ele dava treinamento para nós para voar instrumento. Eu fui escalado uma vez, uma noite, para sair com um tenente mais novo que eu, 2 turmas depois de mim, segundo tenente ainda, acho que era segundo tenente, não me lembro. E o cardápio era o seguinte: você decolava de Santa Cruz, fazia a subida inversa, ia lá para 12 mil pés, você já autorizado pelo controle, você aproava Quebec, que ele era Ilha Rasa, fazia Ilha dos Ferros, fazia um procedimento RJ, arremitia e ia para Vitória.
já era noturno. A ideia era dar treinamento ao garoto novo de voo noturno, de voo por instrumento, e acostumar ele com a fraseologia do voo por instrumento, que estava já começando a acabar com aquele negócio de arco e flecha, já estava entrando aí instrumento, jogo de agulha, aquelas coisas todas. E nesse voo para Vitória, eu estava com um rapaz chamado Mendonça da Rocha. E nós estávamos voando instrumento, aquele instrumento tranquilo, com aquela nuvem sem grandes turbulências, eu na frente, ele atrás, já noite escura, né? Quando de repente eu vi na minha frente assim, como se fosse uma nuvem diferenciada, um objeto estranho, bem na minha frente. Grande? Grande. Olhei aquele troço, pô. Aí falei assim, Mendonça, porque não era voo sob capota, ele era voo instrumento mesmo, era real, era noturno. Aí ele falou, tô vendo. Eu digo, ih, rapaz, nós perdemos todo o sistema elétrico, perdemos tudo. E aquele negócio andava para o lado, andava para o outro, e nós ali procurando manter a altitude e a proa só pelo giro, né? O giro é aquele negócio que você aperta o botão, ele compara com a bússola, depois solta, ele fica estático ali, trabalha com pressão de vento, né? E aquilo ficou bem durante uns 15, 20 minutos. O fato é o seguinte, nós não chegamos à Vitória. Não chegamos à Vitória. Nós vamos bastante tempo com essa figura andando de um lado para o outro, sem definir o que era, parecia uma broa, um troço qualquer. Aí, olhando o combustível, a gente achou que para chegar em Vitória, sei lá, vamos voltar, nós estávamos com o BL cheio, dava combustível. Aí pousamos em Santa Cruz. Aí discutimos o seguinte, vamos contar essa história ou não vamos? Ai. E aí o negócio ficou ruim, né? Vamos contar ou não. Mas se conta, chama de louco. Mas eu sabia que tinha um cara do grupo de caça chamado José Alexandre Moreira Pena, ou Alexandre José Moreira, um cara que voava muito bem, fez o curso de caça conosco, era da reserva, foi da esquadrilha da Poeira, que fazia acrobacia com fechade, foi da Fumaça, amigo meu. Ele me contou que uma vez também aconteceu quase a mesma coisa com ele, no turno, lá em Porto Alegre. Aí eu falei com ele, contei a história para ele, ele falou o seguinte, não, você deve procurar o comandante do esquadrão, que era o Major Marion, e conta para ele essa história. Quando eu contei isso para o Marion, ele falou o seguinte, fica naquela sala ali, e chamou o outro, Mendonça da Rocha, fica na outra sala, papel e lápis, cada um vai dar uma declaração. Você dá uma e ele dá outra, cada um vai dar a sua. Só sai da sala quando acabar, conta a história do que houve. Conta tudo. Ficou parecida? Não, eu não vi a dele, só vi a minha. Ah, é? Eu fiz a minha, e aí quem recebeu a declaração foi um cara que era metido a tratar com o negócio de escovador, que era o Humberto, não, Zani de Mello, o nome dele. Ele era paulista, de Tatuí, era piloto de caça e serviu com ele em Fortaleza, depois ele foi para Santa Cruz, eu já estava lá. O primeiro nome dele eu estou esquecendo agora, o Zani, Humberto, acho que era o Zani de Mello. Então, o Zani depois, lendo a minha declaração, confirmou tudo que tinha acontecido, perguntou minha opinião, eu digo, eu não sei o que aconteceu, pô, eu não sei. Você só viu o que viu, né? Só viu o que viu, será que era a lua, será que onde... Eu não sei o que houve, eu procurei sempre manter... Era negro o objeto? Não, pardão, meio escurão. Foi a mesma coisa que o Moreira Pena viu em Porto Alegre. Agora pergunto, você acredita em seres de outro... Não sei, porque uma vez de C-54 também, houve um voo lá, ali perto da Bolívia, que é para não sei aonde. C-54 é o DC-4, DC-4, né? Que os passageiros viram e alguns tiveram tempo de tirar câmeras e filmar, mas se você tirar com a câmera velha num vidro que está meio cisalhado, meio sujo, parece que não deu em nada, ninguém falou nada. Eu sei que havia uma certa uma preocupação em não deixar a coisa crescer e, ao mesmo tempo, também não fazer propaganda. Hoje está muito maior a quantidade de propaganda de UFO, né? Eu sei que naquela época o Zani foi mandado para um determinado lugar aqui no estado do Rio, que encontraram destroços lá, que ele nunca me disse o que era, nunca falou o que foi, mas ele foi para lá examinar, aquilo tudo foi coletado, jogado não sei aonde, mandaram para o CTA, e do CTA não sei que fim levou, entendeu? E nós tínhamos um capitão lá em Santa Cruz,
O apelido dele era Mico Preto, um cara muito gentil. Quando voava com ele de esquadrilha, ele dizia que quem avistar disco voador, avisa. Era com ele mesmo? Né? Era com ele mesmo. Ele gostava de ver disco voador. Nunca vi disco voador com esse cara. É o Mico. Francisco Xavier da Silva Santos é o nome do cara. Cara bacana. Ele voou P-40, voou P-47, voou Gloster. Mais antigo que você? Mais antigo, bem mais antigo. Cara, atleta, baixinho, pulava altura, cara muito bom. Legal. Jacques, queria te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo hoje a Academia da Força Aérea em Pirassununga? Olha, eu passei lá quase 5 anos, né? Quase 5 anos na academia, numa situação que eu considero hoje privilegiada, responsável pela instrução de voo dos cadetes. Não tinha segredo nenhum, porque a equipe que eu estava lá comigo era uma equipe muito boa, rapazes bons, gostavam do que faziam, moradia boa, cidade boa, um bom comandante, que era o brigadeiro Geraldo Labate Lebre, interessado em formar bons pilotos. E nós fizemos, naquela época, uma instrução parecida com o que eu havia recebido no Campo dos Afonso, entendeu? Era do americano, que a instrução veio para o Brasil, com adaptações devido à nossa situação diferenciada, de recursos e tal, quase a mesma coisa. E a instrução corria normal, 6 aspirantes, e dali ia para o grupo de caça ou ia fazer o curso de B-25. E só para lembrar, naquela época, o comandante do 1º e do 4º grupo de aviação lá de Fortaleza era um cara chamado Cortes. E o Cortes passou um e-mail para mim dizendo o seguinte: Jacques, graças ao treinamento que vocês dão aí para os estagiários, eu economizei 1.200 horas de F-80. É bastante. Essas horas de que ele economizou, estava também incluída o voo de T-37, de T-33, porque o painel do T-33 era bastante parecido do avião que nós usávamos. Que era o T-33, que a FAB comprou naquela época. É o Cessna, né? Cessna, comprou 20 e depois comprou mais 25. Cara, eu voei vários aviões de instrução, mas lado a lado esse avião era maravilhoso. É um avião que você voava jato, então a academia naquela época deu um certo trabalho, você partir de uma doutrina de um avião a hélice para a doutrina de jato, vai voar mais alto, vai ter cadeira de ejeção, capota que ejeta, ou seja... o T-33 tinha cadeira de ejeção? Tinha. Na Northrop, entendeu? Cadeira de ejeção. E funcionou algumas vezes, salvou muitas vidas. Então, a única coisa que falava do T-37, que ele era meio chato, era o parafuso. Não era absolutamente chato, só era diferente. Tinha a maneira correta de sair. Tinha a maneira dele de sair. Porque eu fiquei numa situação lá, porque o brigadeiro Lebre um dia me chamou e falou: Jacques, Natal morreram 2 garotos lá fazendo parafuso e lá cancelaram, nós vamos fechar aqui também o parafuso. E eu aprendi uma coisa, que o brigadeiro Lebre eu nunca tentei discutir com ele, ele mandava fazer, eu dizia assim, senhor, ir embora. Aí ficava maquinando, como é que eu ia convencer ele que aquele negócio não ia dar certo. Aí no dia seguinte fui lá, brigadeiro, eu queria falar com o senhor, e contei, brigadeiro, aqui é uma escola de aviação militar, piloto militar, não fazer parafuso, eu não sei o que houve, tem que fazer o que. Quando ele autorizou a fazer, eu fui fazer parafuso com o Cabral. Super Cabral, hein? Piloto de teste. Fui lá em São José dos Campos, já conheci o Cabral, foi colega meu no grupo de caça e colega em Fortaleza também. Grande sujeito. E falei para o Cabral o seguinte, e depois ele encontrou comigo, quando eu posei seco de chavante, ele estava lá, foi me receber, o Cabral. Aí eu falei, Cabral, está vendo esse problema lá? Eu já fiz, mas vamos fazer de novo. E fizemos investido para cima, para baixo. Sai, mas tem que sair do jeito que o fabricante determinou. Não sai só isso. Então, voltando à tua pergunta, a gente preparava o piloto naquele tempo para ele voar instrumento em jato e para fazer um curso de caça. Agora, eu estive na academia há pouco tempo, então as coisas mudam. Agora o cadete voa pouco, voa T-25, T-25, você T-25, sabe que agora estão reformando o painel, mas eu acho que o cadete que tinha que ter uma coisa melhor, tinha que ter um avião, como nós tivemos há 30 anos atrás, um jato, entendeu? Agora, voar T-25, um avião velho, vão mudar o painel, é um remendo de sola, de sapato, eu não sei. E outra coisa, o T-25 demora muito para subir, porque Pirassununga é alto. Nós estamos comentando de lá, 2.000 pés de altura. A temperatura aumentou tantos graus, sobe, vai para 3.000 pés. Então, gasta muito, sofrido e gasta. Gasta combustível para subir, entendeu? É complicado.
E outra coisa, uma coisa que parece que o nosso Estado-Maior não entendeu ainda é o seguinte: o garoto não pode parar de voar. Não pode parar de voar. Claro que não. Eu posso, porque eu dei instrução no conta para os coronéis, os brigadeiros. Acho que eu já até gravei isso aqui, não sei. Que iam para o exterior, passava 2 anos. Falou. Quando o bicho voltava para voar, o bicho tremia aqui. Aí eu resolvia fazer a ficha dele antes. Que eu ia no conta, pegava a ficha dele, o cara voava bem. Você já passou. Aí fazia, pergunta essa, passou no cheque. Como assim? Já passou. Agora vamos só a camisa. E lá, o Begari, eu peguei um cara uma vez que a mão dele tremeu assim na decolagem de C-47, que é uma pandorga aquilo, né? Dali a meia hora o bicho estava igual a mim. Porque tudo que ele tinha voltou. Mas é engraçado o que você está falando, as pessoas... Gente, é o seguinte, o piloto profissional também na hora de fazer o cheque treme. É da natureza humana, né? Ficar preocupado. Cheque ninguém gosta. Ninguém gosta. Só cheque de banco para receber para ele. Fala disso. Esse todo mundo quer. Todo mundo quer, mas falou em cheque já... E o conta era nós estamos falando da escola de aeronáutica. Então vamos montar a escola de aeronáutica. Então eu não sei como é que um cadete se sente quando ele para de voar. Para mim aquilo ali... Aí começa o desligamento. Ele perde o interesse, ele arranjou uma namorada, o pai é rico, ele já ganhou uma moto, ele vai trabalhar com o pai, perde o gosto. Entendeu? E cai fora. Cai fora. Então, eu acho que aí sai um oficial meio... Vai fazer um curso, vai para Natal, faz um curso, depois vai fazer o curso de caça. Quer dizer, um negócio que você tem que seguir os sílabos, que é o sistema do americano da instrução, o programa deles, e aqui no Brasil, aquilo demora uma eternidade. Eu tenho um documento lá em casa que um comandante da Força Aérea uma vez estabeleceu que um piloto de combate tem que voar 60 horas no ano. Olha só aqui. Aí depois dessa burrice danada, que eu fico irritado com isso, eu estou na reserva, mas não posso fazer nada. Então, veja só. Venderam base, fecharam Fortaleza, agora aí abriram em CTE, lá em Fortaleza, um centro técnico de aeronáutica. Não vai funcionar, Beccari. O centro técnico de aeronáutica em São José dos Campos é recheado de fábrica do lado. Claro. O cara inventa um pneu quadrado, tem 5 ou 6 fábricas que vão fazer esse pneu quadrado. Acho que eu contei aqui, um dia que eu estava lá no meu esquadrão, lá em Cumbica, que eu voava Chavante, era comandante do esquadrão, quando a porta... Abriu a minha porta lá do meu esquadrão, lá, estava sentado, entrou lá um brigadeiro, olhei o cara assim, um cara grandão, boa pinta. Eu conheci o cara famoso, Hugo de Oliveira Piva. Aí esse cara entrou e falou assim: Coronel Ajax, sou eu, sim, senhor. Levantei, falei, olha, eu estou vindo aqui a mando de um amigo seu. Disse que o senhor vai me ajudar. O que eu posso fazer? Quem mandou aqui foi o Cabral. Conhece? Conheço o Cabral, o Cabralzinho. O problema é o seguinte, eu fabriquei lá lançadores de mísseis. Você contou essa história muito boa, mas por favor, repita. Mas o que acontece é o seguinte, eu quero saber até que ponto esses lançadores vão resistir à temperatura do lançamento do SBAT 70, que é um foguetinho pequenininho que faz... Mas faz calor, né? Faz calor. Eu senti, porque eu senti o calor dele no primeiro lançamento. Aí ele falou para mim, eu vou te mandar uma meia dúzia de lançadores e vou te mandar um número... bastante grande, 200, 300 foguetinhos, você vai lançando para mim. É foguete de emprego, não é foguete... É para treinamento. E você vai lançar. A hora e observa se tem rachadura. Qualquer coisa que aconteça, você tira de linha e me entrega lá em São José. Pode ser isso? Pode ser. Vamos nessa. E nós começamos, não houve rachadura, rapaz. Não teve rachadura nenhuma. Em que avião vocês instalaram isso? O primeiro a ser instalado foi no Helicóptero H-1D. Quem lançou o primeiro foguete foi o Albernaz, José Luiz Albernaz Rosa. Ele estava no helicóptero, botamos no helicóptero, lançou, eu fiquei em pé na porta, amarrado com aquele pé de macaco. O pé. Eu era meio gato maestro. E quando ele lançou o foguete, eu quase queimei minha sobrancelha, porque eu peguei aquele... Mas então a gente... O lançamento de foguete era nos fundos do esquadrão. Com o bico era muito vazio, fizemos um stand de tiro ali, meio sem perguntar para ninguém. Nem pensava em ter aeroporto ainda. Não, uma vez 2 foguetes entraram nas casas de uns caras lá, viu? O casa foi lá me procurar, entrou na minha casa, o senhor quer coisa... Aí eu... Mas não explodia, né? Não, só batia. Só foguete, só batia. Quando pedia, caía. Aí caiu na casa, o cara foi lá, levou... Eu levava ele para passear de São Paulo à noite, dava uma caixa de lanche, não sei o quê, aquilo era esquecido, tome de foguetes. Lançamos todos, depois eu coloquei os foguetes
nos regentes. Putz, mas que castigo, hein? Botamos no regente. E dava certo ou não? Dava. O meu problema era testar o lançador. Mas não era muito pesado isso aí, não? Não, né? o foguete bate-70 é desse tamanho assim, 1 metro e pouco, pequenininho. Sim. E jogava 1, 2, 3, 4, parece que dava 6 foguetes por casulo, né? Uhum. Nenhum. E com isso eu ganhei um helicóptero H1D de metal bonito desse tamanho. Quando eu saí do esquadrão, dele é para um sargento pintor, que é outra história gozada também. Esse cara era muito bom, e às vezes eu me lembro o nome dele. Ele era 3S, novinho, ele era alcoólatra e fumante, mas pintava um avião que era uma maravilha. E um dia eu peguei ele e falei: fulano, vem comigo. O que eu? Vem comigo, rapaz, tá com medo? Vem comigo. Eu era tenente-coronel, ele sentou do meu lado no jipe e levei ele para o posto médico. Eu já tinha conversado com o médico, lá um capitão médico, seguinte: eu vou trazer um cara aqui, imagina, eu vou pedir para o senhor examinar esse cara e ver o que pode fazer por ele, porque ele bebe e fuma. Aí passou lá meia hora, não dá para fazer nada, ele vai continuar fumando e bebendo. É uma pena que às vezes... É triste, né? É triste, mas eu me lembro que nós fomos para Anápolis fazer a interceptação lá, o negócio de ajudar lá o pessoal de Anápolis a fazer a interceptação com os novos controladores e o Candiota e o ISO, que tinham feito o curso para fazer o treinamento de interceptação de maneira mais barata, que seria com Chavante. Que se fosse com Mirage e com F5 era muito caro. E o efeito era o mesmo, né? O efeito era o mesmo, é fazer aquelas curvas. Mas intercepta avião comercial ou não? Não, isso é uma coisa mais real, né? Nós estávamos treinando os sargentos para fazer os approach, lateral alta, lateral baixa, não atira perto, que se pegar você vai junto com o blaster, entendeu? Então isso o Estado-Maior estudou, e eu tinha um colega lá chamado João Muti de Almeida, que me ligou e disse: olha, eu dei teu nome lá que você faz esse troço aí. E você foi? Eu fui. Fechei o esquadrão, passei uma chave lá fui passei lá 3 meses em Anápolis fazendo... Era diferente, né? Era diferente. A coisa era mais fácil antigamente ou não? Era menos burocracia. Mais gostoso, né? O combustível, eu me lembro que eu fiz 2 exigências. Eu prefiro de combustível e mais o que? Munição. Não me lembro o que eu pedi, acho que foi isso. E pagamento de meia diária para o pessoal. Porque às vezes você já tinha naquele tempo a perseguição à diária, entendeu? As pessoas, às vezes, querem economizar burlando uma lei. Tem uma lei. Você tem que viajar e ganhar diário. E aí os caras, não vou pagar. Opa, como é que é o almoço? Como é que janta? Não, aí você vai para a base vai te dar comida, mas você está fora da tua unidade, está gastando mais, se locomoveu, deixou tua família. Aí eles pagavam com adiantamento, pagavam diária, pegava mais um codinho. E combustível, me lembro que eu fui falar lá com o cara do combustível, eu errei num 0, ele me deu um 0 a mais, sobrou combustível, é doidado, viu? Muito combustível, muito combustível. Então nós voávamos, já falei isso aqui uma vez, a gente voava de 7 da manhã até 6 horas da tarde. Aproveitou bastante. Aproveitamos bastante e fizemos saímos de lá com a missão cumprida. Perdi 2 caras lá, né, devido a um CB, igual esse que passou hoje aí, você viu o CB? Violentíssimo. O líder deu uma bobeada, em vez de ir para o campo de pouso ali de Goiânia, estava aberto, Brasília aberto, ele foi tentar o pouso, o número 2 dele perdeu a visibilidade e entrou chão adentro. Perdeu o avião, 4479, e os 2 rapazes faleceram. Que pena, que coisa de louco. Foi chato aquilo, foi chato. Mas paramos um dia, no dia seguinte continuou a missão de novo até acabar o treinamento todo e viemos embora de Anápolis. Faz parte de quem voa, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Elefante não voa, não morde acidente. Eu tentava segurar os caras e acompanhar. Uma vez eu cheguei lá, olha, quem quer fazer acrobacia a baixa altura, avisa que nós vamos ensinar aqui, que eu tinha gente qualificada que sabia e tinha um novinho que pensava que sabia. O que pensa que sabe, vai morrer. Então é melhor ele aprender, gostar, saber como as manhas e fazer. Por exemplo, você falou aquele cara do Toulon da decolagem. Um Toulon da decolagem não mata ninguém se for bem feito. Se for mal feito, mata. Não tem alternativa. Deu para entender? Claro. Então, isso aconteceu. Então, voltando àquele assunto lá da academia que você me perguntou, eu tenho não concordo com o cadete é novo.
O cadete precisa de uma injeção de vibração contínua, uma sequência lógica de aprendimento. Por exemplo, eu posso parar de voar 1 ano. Passei no estado de 2 anos, voltei para o normal voar. Entendeu? Inclusive, fiz um voo com o Heinz, que é um cara que voa muito bem. Depois eu posso até contar essa história, mas vamos nos ater ao problema da academia. Então, o cadete, quando ele para, ele perde tudo. Ele tem que voar como eu voei na escola de aeronáutica. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Quando tinha mau tempo... É porque ele não sabe voar, né? Não ele sabe está aprendendo. voar, porque ele não sabe nem se ele voa bem ou mal. Ele nunca voou com outro cara igual a ele para poder comparar. Está aprendendo. Está aprendendo, entendeu? Tudo é novidade. Eu te contei o negócio do P-47, que eu pegava o comando errado lá do coisa. Então, contou. Então o Bertier falou, não, o compridinho é da asa, o redondinho é do leme. Pô, fiquei esperto, entendeu? Nunca mais errei aquele troço. Começava a apertar, porque o P-47 era pesado mesmo, entendeu? Então você tinha que trabalhar. E o compensador de profundão era uma roda aqui, ó, igual do como qualquer avião, né? Como qualquer avião, uma roda. Só que hoje em dia é uma roda elétrica, né? Naquele tempo era uma roda de... Arroz e feijão. Com fio de aço que ia para baixo. Então era assim que funcionava. Então eu acho que o cadete da academia, quando eu vejo que o cara para 1 ano sem voar, ele vai casar, vai comprar uma moto, vai trabalhar com o sogro, ele perde um pouco, entendeu? O entusiasmo. Depois ele vai fazer um curso não sei aonde, para fazer não sei o quê, aí vai fazer... É um negócio demorado. Tem que haver uma sequência, como o americano fazia. O americano pegava um garoto que estava voando teco-teco, 1 ano depois ele era piloto de combate. É mesmo? O curso lá que o pessoal da reserva fez é PT-19, BT-15, T-6, P-40, P-47. Para o cara que ia para a caça. Isso lá nos Estados Unidos? Estados Unidos. O cara que ia voar na Marinha voava o Corsair. Que também não é um avião simples, né? Não é, não. Não deve ser, não é simples, não. Porque nós tivemos na FAB aqueles pilotos todos brasileiros que tinham o West Navy de brevet, esses caras voaram para o Corsair e pousaram em porta-aviões. Só que a guerra acabou. Eles iriam para o Pacífico. É um avião muito legal, né? Muito legal, muito legal. O Corsair, bichão grandão, aquela asa dele quebrada assim, porque veio da altura da hélice, teve que dar aquela quebrada para poder ficar mais alto. Você já teve a experiência do porta-aviões na sua vida, não? Não, eu posei no porta-aviões a ver de helicóptero, que não tem segredo nenhum. Só, você tem que ficar esperto que ele pode escorregar. Com aquele balanço, ele... o esqui escorrega. Eu fui levar... Quem que eu fui levar? Fui levar lá o Brigadeiro Vanderlei. Era um almoço que houve no curso, ele achou que poderia ir, que deveria ir. Foi... O Brigadeiro Vanderlei é outra figura também que vou te contar, viu? Um ícone na Força Aérea, autor de livros, cara... Você sabe que o Brigadeiro Vanderlei, quando estourou a guerra, ele foi lá trabalhar no Estado-Maior do Americano, em ligação com um grupo de caça nossa, e quando nós começamos a perder pilotos e ficamos com poucos pilotos para voar, ele chegou para o Nero Moura, ele era mais antigo que o Nero Moura. Posso voar? Ô Nero, você está faltando piloto aí que não mandaram recompletamento. Você não acha que eu poderia solar esse avião e ajudar vocês? Ok. Vai embora. Pegou lá umas aulas, não sei com quem, e fez 13 missões de combate. Pô, que legal, hein? 13 missões de combate não é brincadeira, hein? Não, ele saiu pro... Aí uma vez... Aí ele isolava... sai vivo, né? Aí ele isolava a bomba. Pô, tá querendo muito. Se ele sair armado, deve ter dado os tiros lá e deve ter feito algum estrago. Agora, jogar bomba é outro, é um treinamento, é ângulo, é descida, é velocidade. É complicado. Tem que juntar tudo isso para poder passar perto e acertar. E ele saiu e foi fazendo isso tudo. E ele me contou uma vez o seguinte, que ele tinha uma vontade danada de atravessar o Atlântico pilotando, que ele atravessou o Atlântico várias vezes. De que avião? De comercial. Tá, americano, ele era muito ligado com os americanos no tempo da guerra, falava inglês muito bem. E um dia ele fez o curso de 54, ele atravessou o Atlântico, quando ele chegou lá do outro lado, em Lisboa, ele na ida já disse assim, eu gostaria de fazer as 2 etapas, eu quero fazer Recife-Sal e Sal-Lisboa. Quando chegou lá, ele só voou na direita. Não quero mais, minha carreira de piloto acabou aqui. Você está brincando? Ele falou para mim, eu fiz o que eu queria voar 54. E ele me contou isso. Porque eu fui o último ajudante de ordem dele. E aí ficamos amigos. Ele já faleceu? Já, ele faleceu. Já. É mais velho que você? Bem mais velho, ele era tenente brigadeiro, era capitão. Legal.
Ajax, obrigado por ter vindo aqui do Rio de Janeiro para São Paulo, participar do Porta de Angar mais uma vez, e vamos adicionar mais histórias ao nosso programa. Enquanto eu tiver disponibilidade para vir de São Paulo, do Rio para cá, eu virei. É só você avisar, eu pego meu carro e venho para cá. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado pela boa amizade que você tem com a gente, tá bom? Posso beber uma água aqui? Pode ficar à vontade. Pessoal, obrigado pela programação, por estar aqui com a gente no Porta de Angar. Se gostou desse episódio, dá um joião. O Coronel Ajax vai ficar bem feliz. E até o próximo programa. Obrigado, Celso Martins. Valeu!